Você falou que você é contra a perversão sexual. Yep. O que é perversão sexual? É aquilo que não é natural. E o que não é natural? Não, existem graus de perversão. Uhum. Né? Existe a perversão que ela é imoral, mas pode ser tolerada legalmente, e existe aquela que é criminosa, né? Mas qual é Então, uma perversão sexual criminosa? por exemplo, a criminosa... Pedofilia. Pedofilia. Mas fora Inaceitável, isso... Sim, intolerável. Eu concordo né? plenamente com você. A poligamia, por exemplo. A poligamia, ela destrói a E sociedade. deveria ser criminosa? Não tem como punir um cara por morar com várias mulheres e as mulheres aceitarem, mas o Estado, ele não pode querer, primeiro, se colocar acima da instituição do casamento, né? Porque o casamento, ele é uma instituição divina e natural que se define como uma união entre um homem e uma mulher. E isso constitui a família que forma a Tradicional. sociedade. Exatamente. Essa instituição, ela precede o Estado e, portanto, ela é superior ao Estado. Ela não necessita do Estado para ser reconhecida. Agora, o Estado, uma vez existindo, né, eu sou anarcocapitalista, não defendo nem que exista isso, mas uma vez que existe o Estado, ou as instituições de governo que eu defendo como anarcocapitalista, governos de livre adesão, ela precisa proteger, servir e reconhecer essa família naquilo que é o escopo jurídico de um governo. Tá. Mas para preservar o conceito de família, que faz parte da base da cultura de qualquer sociedade, ele não pode relativizar o conceito de família. Então ele não pode definir a relação poligâmica como família. Mas é que, pra mim, família tem um conceito mais amplo do que um homem, uma mulher e um filho, tá ligado? Pra mim, família são aquelas pessoas que estão mais próximas de você, entendeu? Tipo, eu tinha uma... Tipo, eu não tenho... não sou casado, entendeu? Eu também não tenho filhos. Mas eu considero as pessoas que vivem comigo minha família. Eu sei, mas isso é uma metáfora, é um termo conotativo. Mas Você não é pode uma... ter- Não é a família, não é um tipo de família também? Ou Sim, por quê? é um Por que tipo que a de, família tem que ser só comunidade, eu o diria. pai, a mãe e um filho? Por que que só isso é Não, família? isso é a família propriamente dita, isso é a família denotativamente falando. Não, mas por que que, tipo, Mas você pode ter duas essa tias comunidade. e uma sobrinha órfã não é uma família também, tá Não, ligado? isso é a extensão, né? A família estendida. Mas é uma Mas o família. núcleo da família é o homem e a mulher casando e tendo filho. Porque essas tias, Por elas que que vieram... dois caras que adotam uma criança não podem ser uma família? Calma aí, vamos por parte. Essas duas tias que você falou, tem as duas tias, elas vieram de um pai e de uma mãe. Sem a união do homem com uma mulher, não existiria tia. Sim, mas você pode ter pessoas que têm pai e mãe, mas não tem uma família com eles. Então, aí seria uma corrupção das relações familiares. Um pai ausente, uma mãe negligente, um filho ingrato. Isso aí é uma perversão das relações familiares. Mas é o que mais acontece. Mas você só pode dizer que o cara é um filho ingrato porque você já está o definindo como filho pertencente a uma família que devia gratidão aos pais. Bom, existe a família biológica e existe a família social, né? Então, essa família social é uma comunidade. E Sim. nós podemos chamar de família no sentido conotativo. Por exemplo, soldados do mesmo pelotão que lutaram numa guerra. Fala, pô, esse pelotão aqui é uma família. Sim. Mas não é a família propriamente dita. Ninguém a vai família casar da com Bíblia. ninguém. Ah, Ali poderia. é um pelotão com camaradagem. Você pode chamar de família, mas não é a família propriamente dita. Tá. Você tem algum problema de dois caras casarem? Não existe isso. Tá, você tem algum problema de dois assim, caras viverem juntos, eu não- transarem Eu não tenho nenhum problema do cara... formarem uma família do contexto que a gente usa para a família no exército? É aquilo que eu falei pra você. Se o cara acordar de manhã, às 7 da manhã, pegar um prato e falar, estou jantando, eu não vou brigar com o cara. Mas ele não tá jantando, ele tá tomando café da manhã. Ah, tá, tudo bem. Mas foda-se também, né? O importante Então, é que a comida tá entrando na boca dele, né? E ele tá Se dois homens, né, quiserem viver juntos, deixar o outro como herdeiro, né, Qual que é o problema? eu não tenho nada contra eles. Então Mas tudo bem. isso não é um casamento. Tudo bem, a gente tá entrando em nomes, né? Não, o casamento é o casamento. O casamento é um homem com uma mulher. As pessoas... Agora, um contrato entre dois homens que mantém entre si se uma o nome relação do contrato afetiva for casamento, não é um casamento? não é um casamento. Não é um né? casamento religioso, é um casamento. Não, isso não é um casamento. É que a gente tem que entender que a palavra casamento pode se aplicar para contextos que Eu, não são eu posso, religiosos, eu né? posso comprar a sua casa. Ah. Mas se você chamar de aluguel, eu vou falar, cara, eu tenho direito de comprar, você tem direito de vender, mas isso não é um aluguel, isso é uma compra e venda. Eu acho que tem que ter uma ética terminológica. Eu entendo, mas é que, tipo, no caso do aluguel, como que funciona? Você paga uma taxa mensalmente pra pessoa e você nunca vai ter direito à escritura do que aonde você tá morando. Isso é um Exato. aluguel. E se eu comprar e você me vender, eu virar o proprietário, não é um aluguel. Agora, se você chamar de aluguel, eu não vou brigar com você, mas eu vou falar, cara, isso não é um aluguel, isso é uma venda. Enfim. Tudo bem, mas é que, tipo, um casamento
ele pode ser... é que a gente fica muito preso nos nomes, mas o fato é, existem pessoas que são Nomes gays são e elas importantes. querem viver juntas e querem, por algum motivo, que o Estado valide essa porra. Não, mas Qual que é o problema disso, a liberdade assim? de Foda-se. contrato, de um homem colocar o outro homem como herdeiro e viverem juntos, problema deles. E se uma igreja Mas não é evangélica quiser casar um casamento. casal gay? E ela está pervertendo a noção de casamento. E isso Tudo não, bem, mas isso não qual tem que é o validade. qual que é o problema disso? Não Isso tem não tem validade perante validade. a Deus, ok? E olha, Mas eu conheço as muito... pessoas não se importam muito com Deus hoje Eu em conheço dia. muito poucos evangélicos que aceitariam uma coisa dessa. Não, eu tenho igrejas que são totalmente a favor de serem mais livres com a pessoa que é homossexual, né? Tem muita igreja que Não, mas o casaria homossexual- um homossexual. O homossexual, ele é muito bem-vindo na igreja católica mesmo. Ele tá, né, nós acolhemos, ensinamos, Por que não casar, o filho da puta? porque não é casamento, não tem como. O sacramento do casamento se dá com um homem e uma mulher, mesma coisa, né? Você não pode ordenar uma mulher como padre, porque o sacramento de ordem para tornar alguém sacerdote é para homem. Eu não posso. As mulheres são bem-vindas na igreja, óbvio. Nós temos, né, louvor a Maria, mãe de Deus, óbvio. Mas eu não posso pegar uma mulher e transformar ela num sacerdote, porque o sacramento do sacerdócio é para homem, o sacramento do casamento para um homem e para uma mulher. Sim, mas você percebe que isso são tudo regras de uma comunidade e não as regras da vida inteira? Tipo, se essa comunidade quiser aceitar uma mulher padre, se tiver uma igreja que quiser aceitar uma mulher padre, ok, ó, por mim eu acho que ela deveria. Ela vai ser excomungada pelo Vaticano, vai, foda-se, mas também é direito dela, né? Eu chamaria ela de padre. Eu não ia ficar falando assim, ou padra, não sei. Madre, Não, madre. mas ela não é uma sacerdote católica, de forma nenhuma. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, aí você pode ter uma bispa de uma igreja. Agora, eu tô falando o seguinte: o casamento, ele é uma instituição natural que precede a própria igreja. Ele foi instituído lá no Éden, com Adão e Eva. O que foi instituído lá no Éden com Adão e Eva é que a necessidade de você ter filhos é um homem e uma mulher. Então, não era Isso aí Adão, nunca vai não, mudar. não tinha Adão e Ivo. Quer dizer, pode ser que mude, na real. Não tinha Adão e Ivo, era Adão e Eva. Se um dia a ciência conseguir evoluir ao ponto de construir um útero máquina, ou um útero que parece biológico, mas foi introduzido artificialmente a um corpo. Se a ciência chegar nesse ponto, homens vão ter filhos. Você acha que isso é algo ruim, assim? Meu Deus do céu, isso é um apocalipse. Aí Jesus vai voltar armado de M60, assim, igual do Rambo, cara. Eu não vejo problema do cara que... Tipo, adotar um filho é a mesma coisa, isso né? Isso é uma perversão. A ciência tem que ter limites éticos. Bom, eu acho que a ciência tem que ter limites éticos. Eu sou fã da ciência, esse microfone, essa live, essa transmissão, telecom, a internet, eu acho maravilhoso. Agora, a ciência tem que ter limites éticos, né? A perversão do corpo humano, para mim, está além do escopo ético da ciência. Porque se a ciência não tiver limites éticos, nós vamos cair em coisas terríveis. Marca-passo é uma perversão do corpo humano? Não. O marca-passo, ele corrige um problema, uma moléstia do corpo humano, é uma tecnologia maravilhosa que ajuda a salvar vidas, ajuda a dar sobrevida para uma pessoa doente. Célula-tronca? Isso aí é de Deus. Célula-tronco é uma... Célula-tronco já depende da situação. Se for célula-tronco embrionária, aí já é assassinato. Agora, se pegar, sei lá, uma célula da bochecha do cara, uma coisa que era de um tecido, né, histológico, não era... Célula-tronco não é do... É uma parada do... Não é Não é uma parada fácil de conseguir, assim, da bochecha, eu acho. Não sei, eu posso estar falando merda, eu não sou cientista. Então, eu também não entendo nada dessa área de... né, não domino essa área, mas em termos de bioética, que é um assunto que eu... Não é que eu domino, mas que eu já tenho mais noções. Já pôs um dedinho do pé na água da bioética. Em bioética, acho que tem até a canela ali, né? Mas tem gente que entende muito mais que eu. Eu gosto muito de um autor sobre isso aí chamado Lodge. Padre Lodge. E eu tava vendo ele falar sobre isso, né? Não concordo com tudo que ele diz, mas concordo com os bons 95%. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.